Olá, pessoal! Eu gostaria de fazer algo diferente hoje. Todas as mensagens que tenho compartilhado, eu conto o que eu tenho aprendido na minha caminhada com Deus. Dessa vez, vou fazer algo diferente. Eu gostaria de contar parte da minha vida também. Não é possível contar tudo em uma mensagem. Vai demorar muito. Então, eu vou contar mais no próximo vídeo, na parte 2. Abril é um mês especial para mim e para o meu marido. Na sexta-feira, do dia 17 de abril, foi o nosso aniversário de casamento civil. Estamos casados há 16 anos e acredito que ele é o homem que Deus separou para ser o meu marido. E hoje eu gostaria de contar como vim morar na Inglaterra, onde conheci meu marido, e no vídeo 2 te contarei como nos casamos, como nos encontramos e casamos. Vou contar nesse vídeo como foi a minha vida, por quê e como eu saí do Brasil. Para quem ainda não viu nenhum vídeo meu, eu vou me apresentar. Meu nome é Silésia Vieira Brown. Sou de Minas Gerais. Nasci em uma cidade pequena chamada Patos de Minas. Ela tinha uns 80 mil habitantes quando me mudei de lá com 20 anos de idade para Uberlândia, que é uma cidade maior com cerca de 600 mil pessoas. Eu me mudei para Uberlândia para ir para a universidade. Tentei primeiro a faculdade de medicina para agradar meu pai, mas infelizmente não deu certo. Bem, eu tive a oportunidade de fazer curso de enfermagem ou matemática. Aí eu pensei que o meu pai não ia gostar, então eu decidi sinceramente não fazer nenhuma dessas duas opções. E realmente eu me arrependo disso. Acabei estudando administração, foi um curso bom, mas não era para mim. Eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de trabalhar com pessoas. E eu realmente acredito que nada acontece sem a permissão de Deus. Ele tem um propósito em todas as situações em nossas vidas. Quando eu tinha 22 anos, eu tive um leve colapso nervoso, porque eu costumava estudar cerca de 15 horas por dia para tentar entrar na faculdade de medicina. Minha vida era só estudar e nada mais. Eu estava me sentindo muito mal naquela época e minha amiga me convidou para ir à igreja com ela e eu fui. Eu gostei de ir, continuei indo e depois de alguns meses eu aceitei Jesus na minha vida. Eu estava tão feliz, mas logo depois disso as coisas começaram a mudar na minha vida. Entre os meus 20 e 30 anos de idade, aconteceram muitas mudanças na minha família e isso me atingiu demais. Uma das mudanças foi na área financeira. No Brasil, nos anos 80, 90, muitos se lembram que tivemos algumas mudanças na economia, que causaram muito sofrimento e angústia à população. Alguns perderam seu dinheiro da noite para o dia por causa de mudanças no sistema monetário. Minha família foi muito atingida. Meu pai era um homem com uma situação financeira boa. Ele oferecia uma vida confortável à sua família. Depois de um ano novo, não me lembro o ano, ele perdeu muito dinheiro por causa dessas mudanças. Milhões de pessoas foram atingidas. E isso se repetiu outras 2 vezes, até que minha família perdeu quase tudo que tinha e não conseguimos nos recuperar. Outra coisa que me atingiu muito foi a saúde da minha mãe, que começou a se deteriorar. Antes de atingir os meus 30, ela foi diagnosticada com osteoporose, diabetes, problema cardíaco, pressão arterial e câncer. Quando a médica, minha querida amiga Gisela, me disse que ela tinha um câncer, eu senti como se o meu barco estivesse afundando. Eu era muito próximo de minha mãe. Ela era minha melhor amiga. Tínhamos o hábito de conversar por volta de 1 hora
todas as noites antes de ir para a cama. Eu não podia suportar a ideia de perdê-la. Depois que saí do consultório médico, fui para a sala de espera. E eu também tinha uma consulta médica naquele dia. Enquanto esperava por minha consulta, fechei os olhos e orei. Então ouvi a voz de Deus me dizendo alto e claro que Ele iria curar minha mãe. E Ele fez isso. Ela só precisou fazer a cirurgia. Não foi necessário quimioterapia e nem radioterapia. Amém. Senti o cuidado de Deus para com minha família e comigo. Uma terceira coisa que me entristecia muito era o desejo de ter uma família. Antes de completar 24 anos, eu não me importava em me casar. Sinceramente, era a última coisa na minha lista de prioridades. Mas, de repente, depois que completei 24 anos, eu comecei a querer isso muito na minha vida. Eu queria me casar, mas eu tinha muito medo de que fosse com a pessoa errada. Então, comecei a orar e pedir a Deus para me mostrar o homem que Ele tinha para mim. Eu não queria correr o risco de fazer uma escolha errada. Mas uma coisa que eu não considerei quando orei é que o tempo de Deus é diferente do nosso. Outra coisa que é preciso entender é que a escolha de Deus é perfeita e o tempo dele são perfeitos. Mas isso não significa que eu não vou ter problemas, que não vai ser uma situação fácil de lidar, mas é garantido que irá durar, porque Deus é fiel. E Ele te dará uma combinação perfeita e não uma pessoa perfeita. Entenda isso, é diferente. Deus é o nosso Pai e nos conhece profundamente. Ele conhece o nosso coração. Sinceramente, eu aconselho a qualquer pessoa a esperar pela escolha de Deus, mas esteja pronto para esperar se for necessário. Ele pode te dar em um dia, uma semana, um mês, um ano ou 13 anos, como foi no meu caso. Orei, jejuei, chorei e esperei 13 anos pelo meu marido. Às vezes, eu pensava que Deus tivesse se esquecido de mim, que talvez isso não fosse acontecer comigo, mas continuei a orar. Até ajudei alguns amigos a organizarem o casamento deles. Eu costumava me alegrar com eles, sinceramente. Eu costumava ir à igreja e ficar sentada sozinha, porque eu achava que ninguém queria se sentar do meu lado. Ninguém gostava de mim. Eu era muito miserável. Aí eu pensava, se alguém gosta de mim, essa pessoa tem que vir e sentar do meu lado. Hoje, quando eu olho para trás, me pergunto, por que não você, Silésia? Por que você não podia ser a pessoa a tomar a iniciativa? Já pensou na outra pessoa? Que talvez essa pessoa também estivesse sentindo o mesmo que você? Eu estava olhando para as circunstâncias ao meu redor e isso me fazia muito infeliz. Precisamos olhar para Jesus e entender que nossa alegria, a verdadeira alegria, vem dele. Um dia eu estava chorando na igreja e a esposa do pastor, a Cristina, me deu um pedaço de papel. Quando abri aquele pedaço de papel, eu li em soluços Salmo 37, versos 3 e 4. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. E agrada-te do Senhor e Ele te concederá o que deseja o seu coração. Deus te abençoe, Cris. Sempre tive esse papel na minha Bíblia e a lia durante esse período da minha vida tentando entendê-lo. No começo, eu não entendia aquela mensagem, mas a guardei no meu coração. Eu achava que já estava vivendo assim, que eu vivia de forma em que eu já me alegrava no Senhor.
Eu já estava fazendo bem e desfrutando da presença de Deus. Eu sempre fui envolvida e fiel aos trabalhos da igreja. Apesar de todos os problemas que eu estava tendo na minha vida pessoal e com minha família, eu sempre ajudava na igreja. Eu ajudava a organizar acampamentos e grandes eventos que arrecadávamos fundos para o nosso trabalho social em Uberlândia. Eu também trabalhava em tempo integral para a igreja e era responsável por supervisionar 4 das 5 creches que eles costumavam ter. E tinha outras funções financeiras no escritório também. Eu era tão ocupada, eu costumava trabalhar muito e eu realmente amava meu trabalho. Mas apesar disso, eu sentia que algo estava faltando. Eu estava muito infeliz. Eu queria minha família. Eu achava que já estava fazendo bem, então Deus tinha que me dar o desejo do meu coração. Por que Ele não me dava? Por que eu estava tão infeliz? Por que eu não poderia ter o desejo do meu coração e ter minha família? Mas apesar de ser uma bênção o que eu fazia, pois eu era muito dedicada e fiel, eu não queria aceitar que o meu tempo lá já estava terminado. Estar lá era parte do plano de Deus para a minha vida, mas eu não seria para sempre. Deus estava me preparando para algo maior e eu precisava parar para ouvi-lo, para desenvolver meu relacionamento com Ele. Eu estava trabalhando demais e não estava tendo tempo para ouvir o meu pai, para entender o que Ele queria para mim. Eu estava muito preocupada e muito ocupada com a obra de Deus e me esqueci de parar e passar tempo com Deus da obra. Eu estava atrasando os planos de Deus na minha vida. Minha dor era resultado da minha falta de intimidade com Deus. E Deus sempre falou comigo desde os meus 6 anos de idade. E quando eu tinha 14 anos, Deus me disse que ia me trazer através do oceano. Nunca contei para os meus pais. Eu tinha medo da reação do meu pai. Aos 25 anos, ele começou a falar novamente sobre isso através de profecias e sonhos. Ele me mostrava através de sonho que ele me levaria para o norte da Inglaterra e mais tarde para o sudoeste da Inglaterra. Eu guardei isso no meu coração. Na verdade, eu não queria vir. Eu costumava perguntar a Deus o que eu vou fazer lá. Eu gosto de ajudar as pessoas, fazendo trabalho social. E isso eu faço aqui. As pessoas lá não precisam de mim. São ricas, têm tudo o que querem. Será melhor eu ficar aqui e fazer o que eu estou fazendo. As 4 creches que eu costumava supervisionar eram em áreas pobres e haviam 250 crianças no total. Eu adorava meu trabalho. Eu me sentia realizada profissionalmente. Eu estava tentando negociar com Deus, tentando mostrar a Ele o quanto eu seria mais útil para o trabalho lá. Afinal, em Uberlândia, haviam pessoas necessitadas. E também haviam meus pais. Queria morar perto deles, da casa dos meus pais. E eu poderia fazer meu trabalho missionário na minha cidade, no meu país. Mas este não era o plano de Deus para a minha vida. Eu não conseguia entender isso. Eu costumava ter uma mente de servo, tentando fazer o que eu pensava que era o melhor para a minha vida e para os meus pais. Deus queria que eu entendesse que sou sua filha e não sua serva. Como filha, preciso fazer o melhor para os negócios do meu pai. E o negócio do meu pai é um plano de salvação para a humanidade, não só para mim. O plano de Deus não envolve somente uma pessoa. É preciso que entendamos isso. Deus pensa em um todo, em beneficiar a todos, como fazemos com nossos filhos. Não priorizamos um filho, tentamos ser justos com todos eles. E cada um de nós tem um papel a desempenhar nesse plano. Jesus veio e fez a parte dele.
através do seu sacrifício na cruz. Agora, precisamos fazer a nossa parte. A obra de Deus não é apenas em Uberlândia, e eu não sou filha única. Sua obra está espalhada pelo mundo. Como filha, eu preciso ir onde o Pai quer que eu vá, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para o plano dele. Ele conhece os desejos do meu coração. Deus quer que eu me alegre com Ele em qualquer situação, porque entre os desafios que Ele permitir na minha vida, também estará lá o que o meu coração deseja, esperando por mim. E tudo é parte de um grande plano. Tudo que eu preciso fazer é entender que eu sou filha. E como filha, tudo que importa para o meu pai, importa para mim. Preciso me divertir, preciso me alegrar ajudando o meu pai em seu plano de salvação para a humanidade e não fazendo o que eu acho que é o que ele quer, mesmo que seja bom. Deus vê todas as coisas juntas, sua visão é ampla e abrange todas as gerações, povos, países, independente de idade, cor, raça e gênero. Eu estava no meio de uma grande confusão na minha vida. Por causa da minha desobediência e falta de intimidade com Deus, por causa da minha desobediência. Com isso, eu queria fazer as coisas com minha própria força e sabedoria. Eu queria fazer as coisas do meu jeito. Então, isso fez com que eu aceitasse um homem errado na minha vida. E ele se tornou meu noivo. Eu queria mostrar a Deus que eu poderia ficar lá. E que o meu plano poderia funcionar. Eu poderia ser uma missionária lá, fazendo o seu trabalho que eu amava fazer. E ficar perto dos meus pais, poder ajudá-los e poder ter a família que eu tanto ansiava. Mas aquele homem não era o que Deus tinha preparado para mim. E eu não estava feliz em nosso relacionamento. Eu estava tentando fazer dar certo o que era impossível. Hoje eu vejo isso. É difícil ver os planos de Deus quando estamos passando por um processo e não queremos aceitar a intervenção dele. Mas Deus tem um propósito em todas as circunstâncias ao nosso redor. Ele permite para que possamos ser moldados, para que nos ajude a ver, a entender e alcançar o que precisamos para ter uma vida plena e com propósito. Em agosto de 2001, eu estava achando difícil continuar com o meu noivado. Nosso casamento estava marcado para 10 de novembro de 2001. Eu ia fazer 35 anos em setembro de 2001. No meu pequeno mundo, essa poderia ser minha última chance de ter uma família. Eu não poderia perder essa oportunidade. Mas a felicidade dentro de mim, a infelicidade dentro de mim, estava me matando. Eu não estava aguentando. Uma noite, no final de agosto, eu estava na casa com os meus pais e pela primeira vez eu perguntei a opinião deles sobre o meu casamento. Eu nunca havia feito essa pergunta a eles, porque eu sabia que eles não aprovavam meu noivado. E meu pai disse algo que me atingiu mais do que se ele tivesse dito eu não quero, eu não aprovo. Meu pai disse com carinho: isso não é o que sonhamos para você, filha, mas te apoiaremos em sua decisão se é isso que você quer. Eu conhecia meu pai e não foi ele falando aquilo. Aquela resposta foi como um tapa na minha cara e me fez pensar naquela noite. Eu fui para o meu quarto, eu me ajoelhei no chão e eu estava soluçando e orando. Eu não aguentava mais. Então Deus me desafiou. Você quer que eu lhe dê o desejo do seu coração? Eu disse sim, por favor. Eu realmente quero ter uma família. Eu estou orando há 10 anos, Senhor. Estou prestes a realizar meu sonho, mas não estou feliz. Por que isso está acontecendo? Eu trabalho tanto na sua obra para agradá-lo.
Então Deus me disse para ler Isaías 1:19, que diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Você trabalha duro para o reino, fazendo coisas que eu não quero que você faça mais. Tenho 2 ordens para você. Primeiro, termina seu noivado. Esse não é o homem que eu quero para você. Eu disse: Senhor, eu não tenho mais forças. Então, por favor, faça isso por mim. E Deus fez. No dia seguinte, ele terminou o noivado por mim. Ele disse, e ele tornou para mim, disse que isso era apenas o começo de um novo capítulo na minha vida e não o fim do meu sonho. E Deus disse: segunda ordem, prepara-se e vá para a Inglaterra. Eu tinha que fazer como Abraão fez, pegar meus pertences e atravessar o oceano, como ele fez, como Deus tem mandado eu fazer, desde que eu tinha 14 anos. Abraão tinha muitas coisas e pessoas para levar, mas eu só tinha eu mesma, uma bagagem de 22 quilos e uma bolsa de mão para levar. Não era muito. Deus estava me dizendo para parar de fazer coisas do meu jeito e confiar 100% nele e obedecê-lo. E ele ia me dar mais do que o desejo do meu coração. Ele ia me dar as coisas boas da terra para a qual ele me levaria. Ele quer que eu saiba que ele é bom e que seu amor dura para sempre. E essa é a única coisa que precisa importar para mim. Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Bem, meu casamento estava marcado para 10 de novembro de 2001. E eu desembarquei no aeroporto de Heathrow, Inglaterra, no dia 28 de novembro de 2001. Eu tinha 35 anos, solteira, em país estrangeiro e não conseguia falar a língua direito. Meu inglês era muito pobre, muito básico. Isso não é uma história de conto de fadas. Só porque Deus me trouxe para a Inglaterra, não significa que eu não iria ter problemas aqui. Deus nunca me prometeu uma vida sem problemas, mas Ele me prometeu uma vida com segurança. Ouvi o meu amado pastor Paulo Júnior comparar isso com um capacete que usamos. O capacete de um construtor, por exemplo. O capacete não impede que o tijolo caia sobre a cabeça de um pedreiro, do construtor, mas dará a ele a confiança e segurança de que, caso o tijolo caia na cabeça dele, o dano não será grande. Deus cuida de nós, Ele nos apoia, Ele nos ajuda a superar, mas Ele não nos tira do processo que precisamos passar. Eu ia deixar a minha cidade com apenas a passagem de avião. Eu não tinha dinheiro, então decidi confiar totalmente em Deus. A igreja organizou um jantar surpresa de despedida para mim na noite anterior da minha viagem. Foram umas 100 pessoas ao jantar e as pessoas começaram a me ofertar dinheiro para a minha viagem. Era muito dinheiro para o Brasil, mas por causa da moeda foi o suficiente apenas para um mês aqui. Deixei um clima de 35 graus para pousar em um clima abaixo de 0 graus. Estava gelado no dia em que eu cheguei. 4 horas da tarde, já era noite. Chovia o tempo todo. As árvores não tinham folhas. Eu nunca tinha experimentado um tempo tão ruim como esse. Eu não tinha emprego, não tinha dinheiro suficiente. Eu só podia comprar 5 pounds de comida para durar a semana inteira, que não era grande. Eu não era grande como eu sou hoje, mas não é fácil lidar com o fato de não poder comprar comida por falta de dinheiro. É diferente quando não compramos comida porque não queremos, porque queremos emagrecer ou queremos economizar. Eu não comprava porque eu não tinha dinheiro. Eu fazia uma limpeza
para substituir a minha amiga que estava em licença maternidade, mas também não era suficiente para cobrir o aluguel, a escola de inglês, comida, água e luz. Nesse tempo de dificuldade financeira, me ofereceram um trabalho bom em Londres para trabalhar na casa de uma celebridade, para cuidar da casa, levar os meninos à escola e levar a esposa onde ela precisasse ir. Eu estava pensando em aceitar. Parecia uma boa oportunidade. O problema é que eu não poderia ir à escola de inglês por 15 horas semanais, como eram requeridas por lei. Eu ia sair da condição de legal e entrar para a lista de ilegais no país. Deus queria que eu parasse de fazer coisas pela minha própria força e começasse a confiar nele. Eu estava em agonia, sem saber o que fazer. Então orei e disse: Deus, se você quiser que eu vá, eu irei. Por favor, me mostra o que você quer que eu faça. Ao entardecer, Deus me disse claramente. Eu ouvi a voz dele. Ele disse: eu te trouxe aqui para andar com a cabeça erguida, sem medo. Não é meu plano que você ande de cabeça baixa e envergonhada. Mesmo não tendo dinheiro para comprar comida, minha resposta foi: muito obrigado, mas eu não estou interessada. E a paz de Deus entrou no meu coração. Uma semana depois, encontrei um emprego na lavanderia do hospital de Bolton. Era depois da minha escola e às 10 da noite eu já estava de volta em casa para dormir. Eu não tinha que trabalhar depois das 10 como outros alunos tinham que fazer. Era uma distância a pé da minha casa, eu podia ir a pé, era perfeito, eu podia pagar as minhas contas, eu dividia uma casa com outros estudantes brasileiros, eu era mais velha que morava lá. Um dia, um jovem de 21 anos estava vivendo conosco e ele me disse: Silésia, você vai casar com um inglês. E eu imediatamente disse: cala a boca, por favor, eu não quero. Eu quero me casar com um brasileiro, voltar para o Brasil e morar perto dos meus pais. Então, eu perguntei a Deus: e agora, Senhor, o que eu farei? Deus disse: eu quero que você aprenda a amar o povo e esse país e esse povo. Você vai aprender a amar essas pessoas. E isso aconteceu. Terminou o inverno e com isso veio a primavera. Desabrocharam as flores mais bonitas que eu já havia visto na minha vida. No meu caminho para a escola e para a lavanderia, eu não cansava de olhar os jardins, a diversidade das cores e as formas brilhantes das flores começaram a mover meu coração e a mexer com minhas emoções. Haviam mais pessoas nas ruas, elas pareciam mais felizes e não tinham pressas para sair da chuva e do frio. Quando está ensolarado, as pessoas se assentavam em todos os lugares, praças e parques para almoçarem, tomarem sol. E aquela cena me fazia sorrir e ia aquecendo o meu coração, assim como o sol aquecia aquelas pessoas. Comecei a me apaixonar pelo país, pelo povo e pela cultura. A bondade e o respeito que os ingleses demonstraram para comigo e as pessoas à minha volta era incrível. Comecei a orar por essa nação e a pedir a Deus que me usasse aqui, para que eu pudesse fazer diferença nesse lugar. Comecei a organizar evangelismo. Treinei um grupo de jovens para fazer mímica e convidei uma igreja amiga de Hereford com um grupo de dança dele para ir nos ajudar a fazer evangelismo na rua. Fui convidada
para trabalhar na igreja. Então deixei a lavanderia para trabalhar para a igreja. Eu era secretária deles. Eu estava tão feliz. As pessoas diziam que eu estava radiante e com um sorriso lindo. Dessa vez, eu estava ocupado fazendo o que Deus queria que eu fizesse e onde Ele queria que eu estivesse por um tempo determinado. Eu perguntei: Deus, você me trouxe aqui só para sorrir? O que mais eu posso fazer? Eu queria fazer mais. Queria, porque eu era acostumada a fazer mais no Brasil. Mas Deus queria me ensinar algo simples, mas que eu achava difícil de entender. Eu sou importante e vou fazer diferença por quem eu sou e não pelo que eu faço. Quando nos colocamos no centro da vontade de Deus, há alegria e paz. Nosso relacionamento com Ele se torna mais próximo e sentimos prazer em passar tempo com Ele. Nossa, como eu amo Deus e como eu confio nele. Sinceramente, não conseguiria viver sem Ele. Afinal de contas, mudei tudo na minha vida para ser obediente a Ele. Deixei minha família, trabalho, casa, língua, cultura e desisti do meu casamento de lá para vir para um país distante, com língua, cultura, clima tão diferentes. E ainda por cima, sem família, sem emprego e com pouco dinheiro. Eu tinha alguns amigos abençoados que me ajudaram muito ao longo da minha caminhada. Um ano depois da minha chegada à Inglaterra, voltei ao Brasil para visitar meus pais e usar a minha passagem de volta. Minha mãe disse algo muito forte: filha, Deus sabe o quanto eu sofri quando você partiu, mas eu prefiro sofrer tendo você longe de mim e vendo você tão feliz como eu estou vendo, do que ter você perto de mim, em casa, e vê-la tão infeliz como eu costumava te ver. O plano de Deus é perfeito. Confia nele. Não tenha medo de se entregar por completo. A palavra de Deus diz em Romanos 12:2: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor possa te abençoar tremendamente e que você também encontre o seu caminho, no propósito que o Senhor tem para a sua vida, e cumpra esse propósito. Que o Senhor te abençoe. Da próxima vez falarei sobre o nosso casamento. Te vejo no próximo vídeo. Tchau. Fiquem com Deus.